Olá você, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse dia 18 de junho, aqui no Control Mais Café com mais uma live no meu Instagram, @Sérgio Taldo. Tivemos uma live muito bacana hoje às 15 horas e agora vamos ter a segunda parte, né, com o nosso amigo Luiz Lira, diretamente de Juiz de Fora. Hoje nós estamos aqui com os mineiros, mas antes disso eu vou fazer uma fixação aqui no nosso post, para que ele fique registrado, para que vocês possam ir acompanhando aí. Live com Luiz Lira, com o tema dois pontos. Então hoje o nosso tema vai ser um tema muito, mas muito legal, e vocês vão gostar porque a gente está tendo um choque muito grande, né, entre o que é tradicional, o que é real, tá? E o que nós estamos fazendo com esse tradicional e real. Então o que acontece? As mídias digitais, elas são rápidas, são fluidas, são bastante flexíveis, né? As mídias digitais, elas são mensuráveis, e as mídias tradicionais muitas das vezes não conseguem esse tipo de trabalho que as mídias digitais oferecem com a questão do digital. Então vamos chamar, sem delongas aqui, o nosso amigo, né, Luiz Lira, diretamente de Juiz de Fora, para aqui a nossa live, e à medida que a gente vai conversando aqui, as pessoas vão chegando, e isso está sendo gravado e registrado, e depois vai estar no nosso canal do YouTube, no IGTV e nas próprias mídias sociais. Meu amigo Luiz Carlos Lira, Fala, diretamente de JF. Como é que você vai, cara? Tudo bem? Sérgio. Você está bem? Boa noite para você e todos os Tudo seus tranquilo. Boa noite. seguidores aí. Boa noite. Boa Então, noite. hoje nós vamos tocar num assunto bastante interessante, né, que é a questão das mídias tradicionais versus as mídias digitais, né? Como é que isso está acontecendo no geral, né? E como é que o mundo está sendo transformado com a questão da digitalização de tudo, né? Mas a gente vai conversar sobre isso aí de uma forma tranquila, né? Eu estou controlando o tempo não vai passar tão rápido. Antes de mais nada, eu quero apresentar o meu amigo Luiz Lira mais uma vez. O Lira é ele se diz um eterno aprendiz, né? Lira, eu estou igual a você. Nós somos eternos aprendizes sempre, né? Lira é gerente comercial e também do departamento de vendas da Tribuna de Minas, do Grupo Solar, lá em Minas, aqui pertinho de nós, em Juiz de Fora, né? Uma cidade próxima aqui, da zona da Mata Mineira. E é um amigo que nós fizemos há um ano atrás, né? Numa visita ao Felipe, né? Da Nissan, tivemos aí, almoçamos, nos conhecemos. De lá para cá a gente vem trocando figurinha, né, Lira? E, assim, agradecer muito pelo convite, tá, Sérgio? Acompanhei hoje, às 15 horas, me parece que teve o Felipe, empresário que eu Sim. tenho admiração, um grande parceiro aqui nosso também, né? E com um trabalho belíssimo aí Uhum. na mercado de Juiz de Fora. O Felipe falou sobre a questão do varejo, né? Falou sobre a Isso, questão da pandemia, como é que está sendo o impacto. E aí o que acontece? O compra e venda, como é que isso funciona? Como é que as pessoas estão se adaptando? Foi uma live muito legal que já está no ar, né? Quem quiser assistir. E a gente tem observado que o pessoal está com uma certa dificuldade, né, em acompanhar tudo, né? Porque realmente agora estão tendo muitas lives. E a ideia da gente fazer essas lives aqui no Control Mais Café é ter uma live, no mínimo, por semana, de boa qualidade, com convidados especiais, que a gente possa estar fidelizando. Mas antes disso, eu vou te fazer uma surpresa aqui, que eu acho que você não esperava. Você conhece esse livro aqui? Legal, legal, legal. Conhece? Então, Como, né? Como não? É esse uma... livro aqui, ele chegou há mais ou menos um ano atrás, lembra que você me presenteou com esse livro aqui? Esse livro é um livro de cabeceira, e eu tenho me inspirado aqui no Homem da Planície, né, que a gente vai conhecer um pouco mais, a vida, obra e ideias de Juracy Neves, né? Então é a pessoa que fundou, inspirou, né, e que deu esse start maravilhoso, que é o Grupo Tribuna de Minas, que você vai explicar para a gente, né, o que é. E eu sou muito agraciado de ter recebido esse livro, né, de você. Inclusive tem aqui um autógrafo, né? Foi dado com muito carinho. E esse livro aqui a gente guarda no coração, porque realmente uma pessoa como o Juracy Neves, ele não só inspirou e fez o que é o Grupo Tribuna de Minas hoje,
mas inspira muitas e muitas pessoas que estão aí querendo começar seus negócios e às vezes são ansiosos, né? Querem fazer as coisas de uma hora, de hoje para amanhã, então muito rápido, né? Então, muito obrigado pelo livro, né? E principalmente pelo seu autógrafo. Esse livro é um livro de cabeceira, né? Eu me inspiro muito em Juraci Neves, né? Que para quem não conhece, o Homem da Planície. Fala um pouco mais aí dessa história aí do nosso amigo, né? Que também é um grande foco de inspiração para você, né? Não, com certeza. Ele é um visionário, né? O Dr. Juraci Neves foi responsável pelo Grupo Solar de Comunicação, que é o grupo hoje. Ele é responsável pela SDEVA, né? Responsável pela SDEVA. A SDEVA é a terceira ou quarta da América Latina. Então, uma empresa incrível, né? Dono de construtora, responsáveis por bairros de Juiz de Fora, construiu mais bairros em Juiz de Fora. Então, pessoa visionária. Mas uma coisa legal que você falou, Sérgio, que eu acho que isso é muito importante, é que as pessoas elas observam um ponto em que a pessoa está, mas elas têm que ficar antenadas de todo o que aconteceu durante essa história, né? Porque a pessoa tem acertos, a pessoa tem erros, ela aprende com os erros. Eu acho que é um grande diferencial destes grandes homens, desses visionários. Eles não têm medo de errar e aprendem realmente com os erros deles. Então, isso cria não tenha dúvida. Um diferencial absurdo. Né? Eu não brinquei com você hoje. Pra você ter ideia, eu acabei de chegar agora aqui na empresa, eu estava em atendimento, nós nos falamos, e eu falei, mas como é que eu vou fazer essa comunicação por Instagram? Você me explicou. Eu falei assim, rapaz, sensacional. E o legal, Sérgio, é não ter vergonha de aprender e ter vergonha de né? Eu falo que eu sou um eterno aprendiz, isso é real. Eu aprendo todo dia com meus erros e meus acertos, né? E sempre ligado em pessoas como você, outros como o Felipe, como a Fabiana, pessoas que agregam a gente, que é importante isso. Exatamente. Só para, mais uma vez, né, registrar, esse livro é um livro de cabeceira, eu guardo com muito carinho, e não só... Porque a maior parte das pessoas, Steve Jobs, Bill Gates, e você fica colocando Elon Musk, perto da gente tem grandes pessoas, grandes nomes, que estão fazendo realmente a diferença, né? Então, a inspiração aí no nosso amigo, né, fica aqui registrado, né, em nossa live. Afinal de contas, o que é o Grupo Solar, né? Como é que funciona isso aqui? A gente vai aqui na página da Tribuna de Minas, né, e eu tenho acompanhado suas mídias. Cara, é rádio, é TV, é jornal. Inclusive, eu peguei aquela sua foto lendo um jornal Tribuna de Minas, de forma proposital, para ver que o papel ainda está lá. Mas tem muitos jornais que já não existem mais. A nossa Tribuna de Petrópolis, agora no início do ano, acabou. Agora só tem o digital, né? Então, a gente está vendo o Washington Post, grandes jornais aí pelo mundo afora, só no digital, né? E vocês têm jornal, rádio, live, a TV. O que é um pouco Fala para o pessoal aqui, o que é um pouco desse Grupo Solar e o que vocês estão fazendo aí na zona da Mata Mineira? Bom, hoje o Grupo Solar de Comunicação, sob esse guarda-chuva, nós temos a Rádio Mix, que é uma rádio mais jovem. A gente tem a Rádio CBN, que é a rádio que toca notícia. Tem o Jornal Tribuna de Minas impresso na plataforma e tem o Jornal Tribuna de Minas no portal Tribuna Online, né? E dentro disso, dentro do portal, nós criamos, até é mais recente, criamos um canal de conteúdo chamado de Gestão e Negócios, onde é uma linguagem muito voltada para empreendedores, para os empresários. Temos dentro do portal o canal TMTV, que a gente hoje produz mais de 15 programas, né, com vários segmentos distintos, economia, sexologia, tem programa de sexo, tem, né, com a sexóloga, então tem muita coisa. Então, que bacana. Invenção, entendeu, Sérgio? É o que a gente fala. Estamos agora, a CBN, agora a Rádio CBN, direto com live, transmissão simultânea através da rádio, através do Facebook da CBN, através do canal do YouTube do Jornal Tribuna de Minas. Aí vem o grande diferencial, essa interação entre as plataformas. O jornal de impressa, igual a rádio, você já deve ter ouvido, como todos os seus seguidores já devem ter ouvido, rádio acabou, a rádio vai acabar, e pelo contrário, a rádio a cada dia que passa está mais fortalecida.
né? É igual o jornal. O jornal ele vai acabar? Não, ele tem que se reinventar. Todos nós precisamos dessa reinvenção. Isso não pode virar só um discurso vazio. Exato. O que é o reinventar? Se eu tenho uma rádio, uma plataforma eletrônica, se eu tenho uma plataforma digital, hoje o nosso portal atinge mais de 800 mil usuários, são mais de 9 milhões de page views. Se eu tenho as minhas redes sociais, não só da Rádio CBN, mas eu tenho da Rádio Mix, se eu tenho esse volume de pessoas tramitando por aqui, eu preciso criar uma interação entre os veículos. O que nos ajudou muito, inclusive, é o jornal, Sérgio? A gente começou a criar séries jornalísticas que tinham aderências. Por exemplo, a nossa última agora, que está acontecendo, é voltada para o Saúde JF. É a gente mostrando toda a estrutura da cidade de Juiz de Fora, entre educação, clínicas e hospitais, o que eles estão inovando nesse momento, o que eles estão fazendo. E aí nós usamos todos os canais. A gente está lá na Rádio CBN, eu estou na Mix, eu estou fazendo a produção no jornal impresso, mas eu estou replicando no portal. E aí o impacto é hoje. Eu não converso só com os leitores do jornal, eu converso com ele, eu converso com os seguidores das minhas redes sociais, eu converso com os ouvintes das nossas rádios. Então, esse é o diferencial. Que legal, que legal. Registrando aqui a presença de algumas pessoas de Petrópolis, né? Tem pessoas aqui do Rio também. Estamos aqui com a Gabriela Camilo, que nos acompanha sempre lá de Salvador. Tem aqui Lojas da Rua Tereza, com a Feranda, a Marta Guimarães, o Thales Gomes, né, do Rio de Janeiro, Simone de Petrópolis, e a Gabriela comentando aqui, o Jornal do Brasil não existe mais impresso, né, assim como a Tribuna de Petrópolis, né? Isso eu fico muito triste, né, quando a gente vê alguns jornais. Eu trabalhei em Maringá, no Paraná, durante 10 anos. E eu trabalhei durante mais de 6 anos num jornal chamado O Diário. E aí, infelizmente, esse jornal veio a fechar também. Mas a gente percebe que muitos dessas empresas, Sérgio, que estão fechando, existe, infelizmente, um problema de gestão, existe questão administrativa. A gente percebe que muitos perderam um time também, não entenderam que não é questão do jornal acabar, é questão do jornal se reinventar e convergir com a mídia digital. Ele não tem como. Um jornal ele tem que ter um grande portal. Ele tem que impactar. Perfeito. O que é o portal? É a notícia que você dá, mas daquela linguagem que é para a plataforma digital. Né? Ela é mais coesa. E o jornal, ele já abre mais o leque para a notícia, ele já fala mais, ele permite mais. Né? A pessoa hoje no digital ela não tem mais muita paciência. A gente vê, eu brinco até, teve um conhecido... Isso é incrível, né? Uma senhora soprando uma vela de bolo. Aí os comentários ali na rede social, poxa, que legal, tá bem, tá satisfeita. E aí vem a resposta dele, não. Eu estou aqui lembrando de um momento da minha avó, ela já é falecida, e eu estou lembrando de um momento, de uma passagem. Que bacana. Quer dizer, as pessoas, elas olham uma frase, elas olham uma imagem e já ali já tem uma opinião. E não pode ser assim. A gente não pode perder essa cultura, né? Não pode. Então, a gente já falou aqui, seria o meu segundo tópico, né? Quais são os ramos de atuação? TV, rádio, jornal, internet, redes sociais, isso é tudo. Aí eu trouxe para a gente poder contextualizar aqui também, não sei se você conhece esse livro que chama Cultura da Convergência. Tá vendo? Tem um celular aqui e milhares de televisões atrás, tá vendo? Esse livro aqui é do Henry Jenkins, ele diz aqui, as mídias tradicionais são passivas, ok. As mídias atuais e digitais são participativas e interativas. Elas coexistem e estão em rota de colisão. Bem-vindo à revolução do conhecimento, bem-vindo à cultura da convergência. Aí o que você exatamente falou, é uma questão de impacto, né, que hoje todo mundo com seu celular está móvel para lá e para cá, você compra, faz uma pesquisa, entra num jornal, entra no e-commerce, vê o preço, vai no Mercado Livre, vai numa plataforma de marketplace, e se o cara não tiver no digital, e eu continuar, digamos assim, no papel, tá, mas administrativamente, como você falou, com uma gestão do século passado, cara, eu vou fechar meu jornal. Eu vou fechar minha televisão. Eu não vou conseguir suportar isso, né? Não tem como. É um livro muito bom. E muitas pessoas, Sérgio, você diz,
bem, e como estava comentando a questão do jornal, isso acontece no contexto geral. Muitas pessoas elas assentam na marca. Então ela fala assim, eu construí uma grande marca e essa marca ela é intocável e nada vai acontecer. E isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Eu sou um gerente comercial de todo o grupo, mas eu sou um eterno vendedor. Eu sou um eterno da área comercial. E em alguns momentos a gente depara com alguns empresários, né, alguns empresários que construíram um império, né, graças mesmo ao trabalho deles, mas eles pegaram, Sérgio, um cenário que permitiu isso. E se eles não evoluírem ou trazerem pessoas para o lado deles, que ninguém é obrigado a entender e saber de tudo, mas você trazer pessoas competentes para o seu lado e essas pessoas te auxiliarem nessa evolução, não adianta. Então tem muita gente que a gente vê que construiu uma marca incrível, mas ela esquece da importância de se renovar, ela esquece da importância de estar nas redes sociais, ela esquece da importância de estar ali com um site bem feito. Conversar com o público, né? Conversar. Esse público está mandando muita mensagem. Tem que conversar e ouvir o público, que é ele que são seus clientes, né? Para você ter ideia, hoje eu estive, né? Isso eu sei que o Felipe é assim, hoje eu estive no empresário também, e ele falando, mostrando a equipe dele de vendas, eu falei, Luiz, está todo mundo hoje no Instagram. Cada um deles, eu dou lá R$100 para eles impulsionarem e para eles estarem conversando com um universo maior de pessoas, e eles estão gerando negócio ali. Então, que legal. E isso a gente está aprendendo aqui também. Sérgio. Quando veio a pandemia, muita gente cancelando o contrato, muita gente suspendendo o contrato, um susto, porque a gente foi pego no ar, né? A gente levou uma pancada no ar. Então a gente começou a entender melhor. Então hoje eu converso com vários nichos de mercado que nós não conversávamos antes. Né? Eu começo a entender que eu tenho aquele investimento lá de 20, 30, 40 mil, 5 mil, mas eu tenho aquele investimento de 800 mil reais. Eu tenho que considerar tudo, né? E eu tenho que levar para esse time de clientes, né, soluções reais que vão rentabilizar o investimento deles. E aí a gente legal. A gente veio com guia delivery JF, a gente começou a criar fazer live também, e aí vai. Legal. Olha, chegamos aqui a 15 minutos, né? Algumas pessoas entraram. Estamos aqui com o Luiz Lira, do Grupo Solar, né? Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora. Quem ainda não teve oportunidade, não sei se já printou sua tela, eu já printei a minha, faz um print de tela e marquem a gente lá, @SérgioTaldo, @Lira com Y, Luiz Carlos, @Tribuna de Minas, e compartilhem no Instagram, no seu Facebook, no LinkedIn e na próprio Facebook, né, que a gente vai depois ir lá e continuar o bate-papo. Então, Lira, se você quiser dar um print na sua tela, pode fazer. E quem quiser colocar aqueles coraçõezinhos aí, é uma coisa que você aprendeu hoje, eu aprendi já há alguns dias. Se você botar muito coraçãozinho, o pessoal do Instagram vai para a live porque acha que é uma live legal, então a live vem para frente. Então, coloquem os coraçõezinhos, façam seus comentários, né, e printem a nossa tela, porque tem muito mais coisa vindo aí. Né? Estamos aqui com o Luiz Lira, diretamente de Juiz de Fora, né, falando para a gente sobre mídias digitais versus mídias tradicionais no pós-pandemia. Acho que teve um congelamento na tela dele, né, e daqui a pouco ele vai estar voltando aí. Vamos aguardar alguns instantes. Vamos ver se o Lira vai retornar. Deixa eu só confirmar se ele ainda está aqui na nossa live. Nos presentes. Ó, o Lira acabou de sair, né? Então, vamos aguardar ele retornar. Voltou aqui, vou chamá-lo novamente para a gente poder continuar. Estamos aqui agora também com o Marcelo Arruda, lá de São Paulo, né? Marcelo é lá de São Paulo. Tem pessoas também de São Paulo aqui, pessoas do Rio de Janeiro, bem-vindos. Lembrando que essa live está sendo gravada, depois vai estar no nosso IGTV também e no YouTube. Então, tem pessoas que não estão conseguindo ler, acompanhar. Às vezes eu brinco com a minha esposa aqui que eu não consigo acompanhar meu alter ego, entendeu? O meu alter ego vai lá na frente, eu não consigo me acompanhar, porque é muita coisa. Então, estávamos falando aqui sobre a questão do choque, né, das mídias tradicionais com as digitais. O Grupo Solar tem feito várias ações, que você já citou alguma delas, né, ações para enfrentar essa crise gerada pelo coronavírus. A gente vê vocês de máscara, fazendo campanhas. Fala um pouco mais
desse movimento aí que vocês estão fazendo em Juiz de Fora e que está dando muito certo. O que acontece, Sérgio? A gente percebe que a gente tem que trabalhar paralelo. Então, primeiro, a gente viu que a gente tinha que mudar a forma comercial, até a linguagem comercial, né? Então, eu primeiro tenho que levar soluções para os nossos clientes, os nossos parceiros, não diferente do que nós estamos fazendo para o nosso próprio veículo. Certo. A gente criou a Live Solidária, né? O que é a Live Solidária? Fizemos a primeira edição, estamos fazendo a segunda, que é o que já está sendo no Brasil todo, né? Aí é o sertanejo, é o rock and roll, né? E aí a gente criou uma estrutura e tratou aquilo como show, realmente um show. Essa segunda, isso ainda está mais forte. Só essa segunda a gente trouxe 10 marcas de parceiros, de patrocinadores e grandes marcas. Né? Eles estão entendendo que aquele é um momento de conversa para um volume grande de pessoas, mas de uma forma extremamente positiva, porque você vai ajudar pessoas. Então, hoje, essa publicidade, ela tem que ter esse viés, mas num viés que não seja verdadeiro, porque nada que não seja verdadeiro não traz um bom retorno. Não prospera. E não prospera, né? Tem isso. É só um fogo, é um cachorro que ladra, mas não morde, né? Vira modismo, né? Aquela coisa assim, vou fazer, mas não colocou a alma naquilo, não colocou paixão. Então, isso foi um nicho que a gente encontrou. Além da gente estar criando esses projetos que eu te falei, que é muito voltado ao brand content, como a gente chama aqui o conteúdo patrocinado, a gente também... Poxa, Blitz Solidária, na rua, da Rádio Mix, porque a gente tem um compromisso com a comunidade. Nós temos um compromisso com a sociedade. E a mesma coisa a gente faz as empresas entenderem isso. Né? Hoje as pessoas o conteúdo que gera um resultado incrível, Sérgio. A questão da saúde, tudo relacionado à saúde, mas não saúde assim, morreram tantos. Não, nada disso. Como a pessoa se manter em casa nessa pandemia? Como a pessoa manter uma lucidez? Como a pessoa se tratar fisicamente? Como ela ter uma alimentação saudável? Isso tudo gera audiência, uma boa audiência. Isso tem relevância. Se isso gera audiência, nada melhor do que você agregar a sua marca e mostrar o que a sua marca é. Ela fala de quê? Ela fala de saúde, ela fala de esporte, ela fala de qualidade de vida. É isso que é usar o conteúdo que nós produzimos para o impresso e para o portal de uma forma que vai também trazer benefício e bons resultados para os players que estão conosco, por exemplo. Com certeza, é isso aí. Uma outra questão que a gente pode expandir também é como é que você percebe essa aceleração da internet no desenvolvimento das ações do Grupo Solar, né? É tipo assim, vocês estão aí na zona da Mata Mineira, estão lá longe, né? Está todo mundo hoje no digital. Essas ações são também complementares, né? Mas como você já falou, tem que ter a paixão para fazer isso, né? E como é que tá como é que é isso na prática? É o jornal, é junto com a rádio, vai na TV, está na mídia social? Como é que essa equipe, né? A gente já teve a oportunidade de ver algumas postagens lá de vocês, tem uma equipe muito boa, né? Tem bons jornalistas, tem pessoas que trabalham lá no prédio central. Como é que você gerencia isso tudo aí? Bom, o que acontece? Vou te dar um exemplo dessa interação disso que você perguntou. Quando a gente viu o sucesso que as lives de música, de entretenimento estavam dando, não somente para a nossa empresa, mas também para os nossos parceiros, a gente resolveu ir além. Então, a gente criou uma live corporativa. Então, legal. O que é corporativa? A gente está até numa negociação fechada aqui em Juiz de Fora com uma associação. Então, ela vai usar os nossos canais, os nossos seguidores, numa transmissão legal. simultânea e também no canal deles. Então, a gente vai ter 3 canais. Canal YouTube da Tribuna de Minas, Facebook da Tribuna de Minas e o canal de Facebook deles. Vamos fazer essa transmissão simultânea. Atrelado a isso, a gente faz um conteúdo no impresso e no portal, antecedendo isso para gerar e fomentar o interesse para essa live que vai acontecer corporativa. Então, muito bacana. Caso, ela vai ser feita por 3 pessoas. Vai ter uma âncora, né? Vai ter um médico e vai ter um presidente de uma associação
discutindo um tema que vai ser tratado de uma forma jornalística. Aí vem o que a gente acabou de falar, relevância. Não adianta eu ficar dizendo assim, olha, eu sou lindo e maravilhoso, olha, a minha associação é maravilhosa, porque ninguém é maravilhoso, ninguém é perfeito. Então, nada melhor do que você tratar aquilo com relevância, de uma forma que não seja para você, né, se elevar, falar da sua marca, mas que seja útil para os leitores do jornal, ouvintes da rádio, usuários do portal, seguidores das redes sociais, e aí vai. Então, essa é fundamental. Perfeito. Para a gente contextualizar um pouquinho também aqui, né, eu trouxe esse livro aqui, ó, Transformação Digital, né? A maior parte das pessoas acha que você fazer transformação digital é você digitalizar e botar, né, dentro do computador. Então, tipo assim, tem um jornal, criei o PDF, né? Tem um editor de texto, botei no Word. Então, tipo assim, existem muitos erros clássicos que esse autor aqui, ele repensa o seu negócio para a era digital e realmente é muito triste, como você falou, você vê determinados jornais, né, o Jornal do Brasil, a própria Tribuna de Petrópolis, por gestão, né, falta de gestão administrativa, fecharem as portas. Por quê? A mentalidade das pessoas que estão por trás, né, acham que basta você colocar nos computadores, botar uma pessoa digitando e está tudo certo. Transformação digital é muito mais do que isso, né? Muito mais, muito mais. E outra coisa importante que os veículos têm que entender, Sérgio, é que o veículo ele não pode ser usado como política, né? Nós aqui, independente de termos um cliente anunciando conosco ou não, se ele é notícia, será dada a notícia. Se ele faz algo que seja relevante, importante para a cidade de Juiz de Fora, ele vai ser notícia, independente dele anunciar a gente ou não. Foi aí que criou-se muito essa história do jornal. A gente tem um colunista, que é o César Romero, 42 anos de colunismo social. Ninguém hoje... Primeiro, tem gente que não fala nem mais de colunismo social, né? Tem muitos que nem duraram, mas a pessoa que conduz com profissionalismo, que conduz com exatidão, com ética, ela vai longe. Então, eu estou te dando esses exemplos que as pessoas... 42 anos. 42 anos. 42 anos. E até hoje firme e forte. E And still going. E ainda indo adiante, né? Não, And still going. Ele faz a feijoada dele todo ano em comemoração. Infelizmente não teve esse ano, né, por causa da pandemia. Vai mais quase 3 mil pessoas na feijoada. Vem gente de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, prestigiar. Então, isso não se constrói de um dia para o outro. Então, quando a pessoa fala assim, a mídia impressa acabou, e não sei o que acabou, a rádio vai acabar. Não. Tem que verificar o que aquela empresa está fazendo. Se ela acha que o que ela sempre fez vai continuar dando certo, ela não vai ter resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Você tem que inovar. Se você tem dificuldade de inovar, porque nem todo mundo é obrigado a saber de tudo, traga pessoas com expertises distintas para o seu lado. E aí você vai ver que a coisa flui de uma maneira incrível. Muito bom, muito bom. Em relação a essa questão dos jornais, né, infelizmente existem alguns casos que, né, nem todos podem seguir pelo caminho, né, das boas práticas. Em sua opinião, como é que vai ser o futuro da mídia impressa? Eu, por exemplo, eu gosto de livros, né, eu tenho os livros, muitos deles no meu Kindle, né, o livro, né, o cheiro do livro, o jornal, você está sentado numa rede, cara, é maravilhoso, é ótimo, mas o jornal digital, o livro digital tem o seu papel. Como é que você vê o futuro da mídia impressa? Como é que vocês aí de Minas estão olhando à frente? A gente não pode dizer que por mais que a gente vivencie esse momento que eu estou te falando, e que não é questão de por ser gerente dessa empresa e ter um jornal, não é nada disso. Mas lógico que com o passar do tempo haverá a mídia impressa não vai ter essa vida eterna, como eu estou falando da rádio, por exemplo. Não vai. Mas aí o que se faz? A gente tem investido muito no portal e a gente tem tido muito êxito no portal. Então, em algum momento, a gente, em vez de ter o jornal todos os dias, você começa a ter um jornal em um dia da semana. Entendeu? Uma sexta-feira, por exemplo, já um jornal mais robusto, trazendo mais informação. Tô te dando aqui colunas especiais, bons jornalistas, boas matérias, né? Gente, me fugiu, acho que é o New York Times, se não tiver um jornal em que no portal, o grande volume deles, onde eles faturam, é no conteúdo fechado de gastronomia. As pessoas que bacana.
Que bacana. Né? Só que ele passou um processo de impresso, era um jornal, né? Jornal ainda é, conhecido, criou uma credibilidade, aproveitou e transportou aquela credibilidade para dentro da plataforma digital e vivencia esse momento e essa mudança, que é o que vai acontecer com a gente. A gente tem fortalecido o nosso portal, não só o portal, como as nossas redes sociais. A gente tem trabalhado produção de vídeo, muita produção de vídeo, criamos o canal TMTV. Ah, Luiz, mas eu entro lá e não está 100%. Mas não é para estar 100% mesmo, a gente está se aprendendo. A gente leva um tombo aqui, levanta ali, acerta aqui e vai melhorando. A gente começou a fazer, por exemplo, Sérgio, os programas demoravam 10 minutos, 8 minutos, né? E sempre o apresentador, ele sempre trazia alguém para ser entrevistado. O que a gente foi entendendo e mudando e estamos ainda mudando? Primeiro, jamais faça esse tempo todo, né? Redução, 3 minutos, 4 minutos. E para que um apresentador ele vai trazer alguém se ele domina já aquele assunto? Então, na verdade, ele tem que conduzir aquele assunto. Em algum momento pontual, ele traz alguém que vai trazer algo de diferente. Mas se ele domina aquele assunto, ele que tem que falar daquele assunto. E aí a gente foi... Não tenha dúvida. A gente foi ajustando isso. Aí veio o podcast. Aí a gente começou a Rádio CBN, a gente gera o podcast. Vou te dar um exemplo clássico nosso. Eu gero muito conteúdo para os nossos clientes. Então, eu gero conteúdo para a Unimed, eu gero conteúdo para faculdades, etc. Quando eu gero esse conteúdo, eu gero no impresso, eu gero ele no portal, na homepage ele fica ali durante uns 7 dias, mas se torna um ativo dele. Mando também aquele conteúdo para o Facebook, ou seja, vai também para a rede social. E sempre, na maioria das vezes, eu levo o parceiro daquele conteúdo, logicamente tem que ter relevância, para uma entrevista na Rádio CBN, que ele vai falar sobre... maravilha. Mas uma entrevista, antes, era mais entrevista mesmo na rádio, não era nem live. Aquele podcast gerado por aquela entrevista, ele era compartilhado naquele conteúdo que era publicado no portal. Né? Então, a gente acompanha a entrevista do fulano na rádio CBN. Aí a pessoa clicava, tinha acesso. Hoje não, a gente já está ampliando, indo também para a live. Mas por que eu estou te falando? Uma coisa, Sérgio, é o João falar dele. Outra coisa é alguém falar dele. Então, por mais que ele tenha uma expertise, por mais que ele seja uma pessoa fantástica, mas se tem alguém falando dele, né, e esse outro alguém tem credibilidade, e tem credibilidade não é à toa, vamos dizer assim, que a gente não está falando aqui de matéria vendida ou de beneficiar alguém. Não, tudo que a gente faz é porque realmente as pessoas são referendadas, são fontes de informação real. Tá? Então, esse é o diferencial. É quando eu falo, é aquilo que a gente faz nas nossas páginas, que seja no digital e no impresso, a gente começa a levar aquilo para o cliente. Só para finalizar essa questão, quando eu falo do conteúdo, eu tenho um jornalista. Ele sabe como que a matéria que ele escreve, ela vai ser impactada no leitor do impresso ou no usuário do portal. A forma de escrever, como vai trazer audiência. Então, essa equipe, ela sabe muito bem como ela vai pegar uma informação e fazer aquela informação ter relevância, né? Não ser um assunto tratado de uma forma banal. Então, isso tudo vai agregando. Você me permite, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando, 30 segundos, né? Eu tô com uma cachorrinha aqui que voltou do veterinário, eu só vou 30 segundos, eu vou colocar ela lá fora. A Cora Rona, do Globo, né? Ela tem vários gatos em casa. Esse dia ela estava comentando que ela está fazendo as lives também em casa e de repente vem um gato e entra na frente da câmera. Eu só vou liberar a menina aqui e já retorno em 30 segundos, que ela voltou do veterinário, não sei se ela quer fazer as necessidades, eu vou botar só ali e já volto. Aguenta aí. Fica firme. Pronto, perdão, voltei. Não sei se vocês ouviram aí o latido dela. Tranquilo. É uma pincherzinha, ela está bem idosa, né? E você vê, a gente mora no interior,
veio um jacu, né, aquela árvore preta, né, então ela ontem foi dar em cima do jacu, o jacu deu uma cacetada nela, ela está com a coluninha meia com artrose, né, e aí sentiu. Então, voltando, é home office, né, mas vamos lá. Então, a Gabriela de Salvador está comentando aqui uma coisa muito interessante, seguinte, a rádio tem uma grande vantagem diante dos outros meios. Ele permite que conexão, enquanto as pessoas fazem outras coisas, o que é inviável no caso da leitura, do acesso a meios móveis e etc. Eu tenho um amigo que trabalhou na Rede Globo, acho que ainda trabalha. Você sabe que ele me falou uma vez que a Globo, né, ela faz os programas de TV não para as pessoas ficarem grudadas na tela, mas para elas ouvirem. Existe então, como se fosse um rádio. Então, você está com a novela lá. Aí, de repente, vem aquele capítulo principal, né, em que a cena vai ter o ápice, o clímax, aí você para olhar a tela. Mas, na realidade, você está ouvindo a música, o pano de fundo. Então, tipo assim, a maneira como você faz a TV, né, no caso da rádio, que você ouve e está atento, porque, de repente, nem sempre você vai estar ligado totalmente na tela. Então, você tem que adaptar. Por isso que eu te perguntei. Vocês têm TV, rádio, jornal, podcast, internet. Esse intercâmbio das notícias, das informações, convergem para os objetivos que se quer, né? Então, a Gabriela está comentando, isso é fato, né? Isso é fato. E o que a Gabriela está falando é uma grande verdade, né? Hoje, a rádio, e não é de hoje, sempre foi, né? E hoje, talvez com essa pandemia, talvez não, se torna mais forte. É uma grande companhia da pessoa, né? É uma grande companhia. Além de estar trazendo informação ou entretenimento, né? É uma companhia. Isso é fundamental. Isso que você falou da Globo é real. Até mesmo as aberturas, não só da Globo, em qualquer emissora, né? São para você, opa, é o programa tal, é isso, né? Então isso é uma junção, é o que a gente falou. Nada caminha sozinho. É a grande verdade. Hoje, uma mídia completa, Sérgio, ela tem que estar em todas as plataformas. Essa é a verdade. Então, estamos aqui, né, passando um pouco de meia hora, né, da nossa live com o Luiz Lira, diretamente de Juiz de Fora, Grupo Solar. Falei para vocês que o tempo ia demorar a passar, essa live vai demorar um tempo, eu não quero que o Luiz Lira vá embora. Né? Estamos falando de mídias tradicionais versus mídias digitais no pós-pandemia, como fazer, a questão da TV, o futuro do jornal, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante, ó, F de Facebook, né? É a rede, foi o precursor. Então, a ideia de rede social mudou completamente a partir do Face. A letrinha O é o símbolo da busca do Google. Então, a gente vive na era da busca. Tudo hoje é encontrado. O U aqui, né, com a setinha embaixo, Amazon. Né? Simboliza o seguinte, a maneira de vender na internet, a Amazon a loja de tudo. E o R, né, é o símbolozinho da Apple, né, é a questão da invenção do iPad, iMac, iPhone, iPod. Então, tipo assim, a revolução dos quatro. Então, Facebook, Google, Amazon e Apple revolucionaram e revolucionam tudo. Então, a gente está vendo esse mundo pós-moderno, essa confusão geral que está aí, né, de digital versus tradicional, muito provocado por esses quatro, né? E, na verdade, a gente vê essa pandemia e a gente não tem muita noção do que vai acontecer depois da pandemia. É a grande verdade. Muita coisa que muitas vezes a gente não fala que determinadas profissões vão acabar daqui a algum tempo, né? Essa pandemia ela vai provocar a aceleração disso, né? Isso vai acontecer. A gente está num momento assim, né? Entendendo melhor essas plataformas, entendendo melhor os aplicativos, a importância deles para. Mas tem uma coisa que eu queria registrar que é muito importante, Sérgio, que é o seguinte: hoje também nos visita junto a um parceiro, cliente, e a gente e ele mencionando, a gente falando sobre essas profissões que vão acabar. E ele falando do gerente de banco. Ele falando do gerente de banco. Olha, Luiz, você tem ideia, o meu gerente de banco, eu só conheço ele pelo Instagram. Eu já conversei com ele 3, 4 vezes, foi muito. Então, ele não vai me fazer falta. O banco pode mandar um aplicativo, não vai me fazer falta. Isso eu fiquei pensando, e aí eu pensei e falei isso com ele, Sérgio. E eu acho importante. João, vamos dizer assim, se esse gerente, ele lembrasse da data do seu aniversário, se esse gerente te trouxesse grandes oportunidades de negócio, se esse gerente fosse presente, você ia esquecer dele, como você está dizendo que você vai esquecer
verdade? Ele falou, não, não vou esquecer. Ou seja, independente de todas essas mídias digitais, independente de tudo isso que a gente vê acontecendo e que ainda vai acontecer, coisa que a gente nem imagina, esse contato físico, aquele dia que nós almoçamos lá no Assunta, aquele momento aproximado que a gente teve, né? Aquele momento daquela conversa gostosa, esse momento que a gente está tendo aqui, independente da distância, isso jamais vai acabar. As pessoas têm que ter entendimento disso. A gente vê uma geração nova, extremamente inteligente e extremamente antissocial. Né? Isso. Ah, manda para mim por e-mail. Não me deixa papel, não, que eu não quero papel. Manda pelo WhatsApp. Essas relações não podem ser relações frias. Nós não podemos... Concordo plenamente. Isso, entendeu? É isso. Concordo plenamente com você. É o que você falou do livro, né? Poxa, eu gosto, né, do livro, eu gosto de ir na livraria, eu gosto de ir na banca comprar o jornal, eu gosto de um jornaleiro, pessoas na banca, né? Eu gosto de sentar e ler o jornal, né? Você sabe o que esses dias me perguntaram? Porque no Zoom você bota aquele pano de fundo, né? Se isso aqui que está aqui atrás era uma imagem holográfica, aí eu falei assim, olha, tem para lá também, tá vendo? Tem para lá, tem aqui atrás tem um balcão, aqui embaixo tem mais. Então, tipo assim, a questão do livro no seu momento, a questão do digital no seu momento. E o que você falou é muito importante, essa geração I, né, iGeneration, I-Gen, né, a geração I, geração conectada, eles fazem muita coisa, são, digamos assim, pessoas muito inteligentes, vieram preparadas para uma série de coisas, mas não têm a inteligência emocional, né, e o equilíbrio, né, para poder levar a coisa adiante. Inclusive tem uma autora que fala sobre isso, que ela diz que eles estão totalmente despreparados para serem adultos, né, adultos no termo da palavra. Nessa altura do nosso encontro aqui, Lira, é isso mesmo, os corações podem subir, né? Quanto mais coraçõezinhos, legal. Né? Aí chegamos na questão do que se chama de reality TV, né? A TV reality. Né? Tipo assim, a mídia bullshit. Né? Nada contra nenhum tipo de cantor, cantora, que rebola, que deixa de rebolar. Como é que nós estamos sendo persuadidos a ter, tipo assim, uma mídia de tão baixa qualidade, porque aquilo ali, por exemplo, tem 1 milhão de seguidores no YouTube. De repente, eu não quero ter 1 milhão de seguidores no YouTube. Eu quero ter 5 mil seguidores no YouTube, conheço todos eles, fidelizo negócios com todos eles, cada um desses 5 mil me recomenda 2, 3, 4, entendeu? De repente eu tenho 1 milhão, mas eu posso ter lá 950 mil idiotas. Ah, não, o Sérgio está com um canal no YouTube, porra, tá bombando, tá ganhando muito dinheiro no YouTube, mas só tem gente idiota. Então, tipo assim, não fideliza o meu negócio. Como é que você vê essa questão da reality TV no sentido de desvalorização do ser humano, entendeu? De a própria mulher se vendendo, entendeu? A gente vê coisas assim... Não tem lógica. Eu concordo. Primeira questão de volume, uma pessoa ter não sei quantos milhões, milhares de seguidores, isso não quer dizer nada se não converge. Então não adianta. Às vezes é muito mais interessante você ter um grupo menor, mas um grupo realmente que está te ouvindo, que está atento a você, que se identifica com tudo que você fala e tudo que você apresenta. Isso é fundamental. Hoje a gente vive realmente uma cultura do lixo. Né? Eu falo muito isso. Poxa, os anos 80, que eu vivenciei tão forte, você via cada letrista incrível, cada músico fantástico, cada peça de teatro. Hoje a gente não tem isso. Hoje você vê um funk onde ele trata de uma forma vergonhosa o sexo feminino, trata as mulheres de uma forma absurda. Né? E tem audiência. Meu Deus, mas que público é esse que está vendo aquilo? Não é possível que é um público que tem uma consciência, né, de entendimento. Alguém que fala vai fomentar, falar da droga, falar do crime, falar da arma. Isso não tem cabimento. Principalmente, Sérgio, que a gente vive um momento da intolerância, da raiva e do ódio. Acho que nesse momento a gente não pode fomentar isso. A gente tem que ir contra isso, totalmente contra isso. Né? E ter respeito ao ser humano. Né? Eu acho fundamental. Eu vejo mídias aí, está tendo a pandemia, e a pessoa está morrendo, morte. Tem que falar do número de mortes, mas tem que falar também de quantos estão sobrevivendo a isso. Exatamente, isso aí.
que estão na rua auxiliando, sendo solidárias. Tem tanta coisa boa para se falar, por incrível que pareça, tem, né? Que a gente tem que encontrar um equilíbrio nessas notícias, porque senão tem gente que vai cair, já está caindo em depressão, já está achando esse mundo não tem mais solução, e tem. Uhum. Gente, eu quero deixar assim... É lógico que tem. Nada disso está acontecendo por uma razão casual. Isso está acontecendo por nada. Não. Isso está acontecendo para que a gente possa se reinventar como profissional, para que a gente possa estar como ser humano, para que a gente possa sair fortalecido disso. Não existe uma razão contrária a isso, Sérgio. Infelizmente, muitos falavam no início da pandemia. As pessoas, elas vão sair melhores deste momento. Elas vão ter empatia. Não. As pessoas, infelizmente, muitas vão sair piores. As pessoas estão se permitindo, né, nesse momento, ficarem com raiva, pensando só nelas, olharem só para o seu umbigo, né? E outras não. Outras estão sendo solidárias, profissionalmente estão se reinventando e estão melhorando. Então, nem todo mundo está entendendo que esse momento é para a gente melhorar, não piorar. Uhum. É isso que você está falando da questão da melhora, né? Eu ia voltar um pouquinho atrás, né? Os grandes músicos e os grandes talentos, né, de Minas, né? 14 Bis, né? Milton Nascimento, toda essa turma aí, né? Os ingleses, né? Bee Gees, né? Tears for Fears, Supertramp. Então, tipo assim, a gente vê que não se cria música, como não se cria, de repente, cinema também, como alguns arautos da TV, né, do cinema de algum tempo atrás. Então, muito dessa cultura do lixo, né, do trash, né, tá imperando. E aí a gente chega num ponto, né, chegando aqui, já quase, estamos a 10 minutos, né? Você vê que o tempo está bem tranquilo. Democratização da TV versus YouTube, né? Muitos estão indo, inclusive, para plataformas blockchain. Como lidar com os temas atuais? Política, ciência, educação, economia, na era do YouTube. E as fake news? Né? Você que é uma pessoa de mídia aí, que tem jornal, tem TV, tem rádio, né? Como é que vocês estão se organizando e confrontando tudo isso que está acontecendo aí em termos, né, dessa democratização, às vezes, idiota, né? E a questão de fake news? A questão, Sérgio, é que as pessoas elas têm que também melhorar a percepção delas, né? Não é o que a gente falou lá atrás, daquele bolo, daquela senhorinha que estava comprando bolo, e o outro já falou, parabéns para a vovó. Não é parabéns para a vovó, ela morreu, eu estou aqui lembrando de um momento da vida dela. Então as pessoas elas têm que ser mais lerem, entenderem o que está sendo publicado e avaliarem aquilo. Isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. A pessoa não pode simplesmente compartilhar, né? Porque no nosso caso, né, e a gente, lógico, trabalha isso até comercialmente mesmo, não tem perigo de fake news. Né? Nas minhas redes sociais, no meu portal, nas páginas do jornal... Isso não entra. Isso não entra, isso não existe. Porque a gente tem, verifica, né, aquele conteúdo, verifica tudo. Aqui não existe essa possibilidade. Inclusive, comercialmente, a gente utiliza essa credibilidade nossa. Infelizmente, sim, vários canais não têm essa preocupação. E muitos canais muito sérios, que existem hoje, grandes veículos de comunicação, usando a sua audiência para, em vez de passar esse momento de uma forma positiva, eles vêm e fortalecem o caos. Né? E a gente não está precisando de caos, a gente está precisando de informação. Informação de qualidade, informação verdadeira. Existem maneiras e maneiras de se darem matérias. Né? Se você percorrer vários veículos de comunicação, facilmente você percebe. Esse aqui está induzindo mais isso aqui. Esse aqui não esse aqui está querendo dinheiro. Não, esse aqui está dando a matéria corretamente. Por isso que eu falei, o que nós temos e nos orgulhamos é que a gente não troca a nossa matéria, nosso conteúdo, por dinheiro. Porque senão, exatamente, eu, na verdade, perder dinheiro. Porque se eu perco a minha credibilidade, o leitor não vai ler ali com segurança. Ele não vai estar no portal com segurança, ele não vai estar nas redes sociais para não. Isso aqui é meio duvidoso. Né? Então a gente tem que entender que isso é perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Né? E aí, se de repente entra numa campanha de fazer, sei lá,
uma crise, né, numa rede social, depois para você gerenciar uma crise, trazer a ideia para o ponto de equilíbrio, de credibilidade, aí é mais complicado ainda. Então, o mais correto é fazer no caminho certo, né? E aí, chegando aqui num ponto que a gente está a 10 minutos, né, do final, né, eu queria que você, de repente, falasse alguma coisa, né, para aqueles que ainda não conseguiram, olha lá, ainda tem mais uma chance, né, fazerem um print de tela, né, minha e do Lira aqui, e depois compartilharem lá nas redes sociais, @Sérgio Taldo, marcando a gente, @Lira com Y, Luiz Carlos, e @Tribuna de Minas, podem compartilhar, né, dividam lá os seus comentários, né, o que você achou, o que gostou, que essa live termina aqui, mas o assunto não acaba. A pandemia não vai acabar à meia-noite de hoje. Então a gente tem muito assunto ainda para continuar a conversar. E é uma satisfação enorme receber aqui Luiz Carlos Lira, falando de mídias digitais versus tradicionais no pós-pandemia. Antes de você dar a sua consideração aqui, Lira, a nossa amiga Gabriela Camilo, né, vai estar conosco em breve também, de Salvador. Há profissionais que são imprescindíveis, mas acredito que as relações serão cada vez mais humanizadas. Exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Gabriela, nota 1000 para ela, nota 1000. Gabriela é top. Parabéns. É o que eu estou falando com você. A gente tem que entender que essa conversa, que o toque no sentido de apertar... Ontem eu cheguei com um cliente, ele de máscara, ele veio apertar minha mão. Eu falei assim, eu não resisti, eu apertei. Passei álcool depois, mas apertei. Porque, gente, isso faz parte, né? Nós somos latinos, isso faz parte. Essa boa conversa, né? Isso faz parte. Isso não é substituir, não é o aplicativo, o WhatsApp, ele é um facilitador. Né? Ele é para acelerar uma conversa, ele é para acelerar uma proposta, mas ele não é para substituir. Ele é uma ferramenta de comunicação. Esta comunicação, né, é um momento agradável, um café, um almoço, um jantar, uma conversa, nada substitui isso. As pessoas têm que ter esse entendimento. Eu tive algumas vezes no mercado de São Paulo, visitando agências de publicidade de grande porte, e essas agências, cada vez pessoas mais jovens. Eles não querem saber de papel, eles querem tudo via e-mail e não querem conversar muito. É o que a gente estava falando. Isso é péssimo. Que situação, hein? Né? É péssimo. Então, aí, outro detalhe, você conversando sobre grandes contas a nível nacional e do outro lado ali fisicamente, mas a pessoa o tempo todo no celular. Então... Isso não pode. Às vezes ele pode ter uma expertise muito grande, mas não cabe isso. Né? Essa geração ela tem que entender isso. Não estou falando mal da geração. Eu estou dizendo que certos detalhes não funcionam. Não é desrespeitoso, não é legal. Entendeu? Eu acho que isso tudo legal. Tem que ser... Quer ver? Apenas para a gente fechar aqui, estou trazendo umas referências, né? O Walter Long, ele fala já da era pós-digital, tá vendo aqui? Então, tipo assim, eu fico às vezes percebendo, se o pessoal não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo fazer as coisas direito, imagina no pós-digital, dizendo que as regras mudaram. Então, isso que você está falando, da valorização do ser humano, da questão realmente do contato, da questão de estar junto, né? Você que é um homem de mídia aí, pô, é uma grande honra estar conversando com você aqui, trazendo conteúdo relevante para as pessoas que não puderam assistir, né? Vão assistir depois, e aqueles que assistiram vão divulgar. Realmente, essa mudança de comportamento, essa mudança de paradigma, que se a gente não tiver, nós não vamos conseguir subsistir, entendeu? De agora para frente, seja no impresso, seja no digital, ou seja, sei lá, no celular holográfico que vai vir, e, porra, eu não me transformo. Então, como é que eu vou coordenar alguma coisa, né? Não existe. E falando da pandemia, as pessoas têm que entender o seguinte, a gente tem dificuldade, muitas pessoas estão tendo dificuldade, certo? Dificuldade de sair do isolamento, dificuldade de trabalhar, medo de ir para o mercado, visitar cliente, isso está existindo. Só que é o que eu falo, gente, esse momento de isolamento é um momento para as pessoas do grupo de risco se protegerem. Nós temos que ter responsabilidade quando a gente vai para a rua, máscara, álcool gel, distanciamento. Isso sim, com certeza. Só que tem um detalhe, o vírus ele não vai embora. O vírus ele vai continuar aí. Isso só acaba quando tiver uma vacina. Então, a gente não pode parar. A economia... Eu, desde o início da pandemia, e fui criticado várias vezes, eu falava, gente,
nós temos duas saúdes. A saúde física, né, que a gente precisa cuidar, e a saúde financeira, da economia. Elas estão de mãos dadas. Elas estão de mãos dadas. E aí a terceira etapa, a saúde mental e emocional, que se o cara não equilibrar os dois, ele vai para a cama, vai ficar deprimido, né? Isso aí, que é o que está acontecendo hoje. Eu tenho pessoas que eu adoro, pessoas de uma inteligência absurda, trabalhadoras, mas que eu ligo hoje, elas não estão querendo nem conversar direito. Porque, infelizmente, aquilo impactou nelas de uma forma muito forte. E esse é o momento, Sérgio, da gente, sabe, realmente, peito, cabeça erguida, tá difícil, muito difícil, mas vai passar, Sim. e tem que passar e a gente tem que aprender algo nessa passagem. A gente tem que sair melhor do outro lado. A gente tem que sair com aprendizados do outro lado. Porque senão, o que adiantou? Esse período foi para eu ficar deprimido? Esse período foi para eu sofrer? Esse período foi para eu quebrar a empresa? Não. Esse período está sendo para a gente crescer como gente e como empreendedores também. Não tenho dúvida. Juiz de Fora está recebendo pessoas de fora? Caso eu queira ir a Juiz de Fora, tem barreira bloqueando? Não, né? Você é muito bem-vindo e a gente ainda vai arrumar um lugar para a gente almoçar ou tomar um café, né? Com as devidas precauções. Isso, a gente vai combinar, vamos levar as digníssimas esposas aí, a gente combina com o Felipe também. Tem um grupo de amigos, aí que é do Clube de Permuta, né? Clube de Permuta Petrópolis, né? A Poliana, tem o Eduardo Bartels, que é o dono do Bife de Grife. A gente reúne a galera de Minas toda e levamos o pessoal de Petrópolis, a gente vai trocar um bom papo, se Deus quiser, em breve, né, o Luiz? Algumas considerações finais, né? Estamos aqui há 3, 4 minutos para encerrar. Está com você aí as últimas palavras, né? Da minha parte, o meu agradecimento, a minha estima por você, né? E muito obrigado por você ter me dado esse livro aqui, né? Do próprio Juraci Neves, que esse Homem da Planície, para mim, é uma fonte de inspiração, tá? Um livro que está na minha cabeceira aqui. As suas últimas palavras aí, agora, né? Porque a gente vai continuar. Meu amigo, o que eu quero dizer mais é o que a gente está falando aqui, das pessoas entenderem este momento, esse cenário. Ele é difícil para todo mundo. A gente teve vários clientes que ligavam para a gente. Eu quero cancelar o contrato, eu quero suspender o contrato. E eu sempre alinhei um discurso dizendo o seguinte: olha, esse problema, esse cenário, ele é difícil para você e é para a gente também. Vamos encontrar um ponto de equilíbrio. Vamos entender que eu preciso entender o seu lado e você... Aí vem o que a gente falou da empatia. A empatia mesmo no negócio. Eu acho que esse momento, ele tem que ser forte na área comercial, na área de negócios. Eu acho que hoje é o melhor momento para a sinceridade, em qualquer momento mas para a sinceridade, a transparência, a empatia tem que existir. Eu acho que não é só, olha, Sérgio, eu vou cancelar esse contrato com você e acabou. Não, peraí. Me manda pelo WhatsApp aí e está resolvido. Não é só isso, né? Não, esse é o momento para a gente conversar, esse é o momento para a gente encontrar um ponto de equilíbrio, esse é o momento para a gente, a palavra é empatia. E aí, Sérgio, eu quero finalizar dizendo o seguinte: este cenário que nós estamos vivenciando vai passar. As pessoas têm que entender que elas têm que melhorar, elas têm que entender que é difícil, tem momentos que eu não acordo, que eu não tenho vontade nem de vir para a empresa. Não vou mentir, lógico que tem. Eu sou ser humano. Ponto 3, vejo a minha responsabilidade, vejo a importância do grupo, vejo muita coisa envolvida, ergo a cabeça e vou em frente. Chego na empresa, parece que eu tomo uma injeção de ânimo. Você se lembra do Golias, daquele humorista chamado Golias? Sim, né, que sim. Nossa, o Golias, ele chegou a um ponto da idade dele que ele estava muito doente, muito velhinho. Mas, meu amigo, quando ele chegava para trabalhar na Praça Nossa, aquele homem se transformava de uma forma absurda. Então, isso está em todos nós, Sérgio. É só a gente querer. Então, o que eu quero dizer, vai passar. Desejo tudo de bom para você. Eu que me sinto honrado de estar aqui, né? Te agradeço. Que legal. Parabéns pelo teu propósito, parabéns por esse trabalho lindo. Um grande abraço, né, para todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir. E eu que me sinto honrado de estar aqui, irmão. Muito obrigado. Tivemos aqui hoje no Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Fica o convite para mais uma live, né? Vamos fazer uma dobradinha falando de outros assuntos, né? Quiçá de música, de história,
né, de jornal, de N outras coisas, né? Luiz Carlos Lira, diretamente de Juiz de Fora. Né? A nossa live, o tempo vai encerrar. Falamos sobre mídias tradicionais versus mídias digitais no pós-pandemia. Lira, um grande abraço para você, fica com Deus, e um grande abraço para todos o pessoal da Zona da Mata Mineira, e em breve estaremos juntos aqui. Forte abraço e até mais, hein? Até mais, grande abraço.